Olá, graça e paz. Nós somos o canal Eu Quero Ler a Bíblia Hoje. Eu sou o pastor Elinaldo e nós vamos dar continuidade à leitura. Nós vamos continuar lendo o livro de Gênesis e hoje vamos ler o capítulo 34. Vamos ler na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Então, se você está aqui a primeira vez no canal e ainda não viu os vídeos anteriores, volte aqui no canal e assista os vídeos anteriores para que você se familiarize, para que você entenda essa história que está sendo trilhada por Jacó, sabe? Agora o bastão já chegou na mão de Jacó e essa história que o Senhor escreveu está sendo trilhada por ele. Tá bom? Então, se não é a sua primeira vez no canal, mas se você ainda não viu também os vídeos anteriores, volte aqui no canal e também assista, para que você também se familiarize com essa história. Tá bom? E como de costume, eu vou começar com uma oração para que o Espírito Santo, sabe, ele nos alinhe nessa história, ele nos balize, ele nos faça pensar como temos agido, como temos vivido, se de acordo com a palavra do Senhor ou de acordo com as nossas emoções, de acordo com o que nós pensamos e achamos que é certo ou errado. Tá bom? Então vamos lá. Pai, hoje aqui eu te agradeço pela tua presença, pelo teu amor, pela tua graça. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor deixou essa palavra para que pudéssemos meditar, para que pudéssemos, Senhor, ter uma vida baseado nela, Pai. Então, Senhor, hoje em nome de Jesus eu peço que o Senhor nos mostre como temos agido com o perdão, como temos agido, Senhor, no momento em que temos que perdoar aqueles que nos machucam, que nos ferem. Então, Pai, hoje em nome de Jesus eu peço, toca em cada um que está ouvindo, cada um que está lendo essa mensagem, Pai, para que ele entenda esse conteúdo, para que ela, Senhor, possa assimilar o que realmente está escrito aqui na Tua Palavra. Então, assim eu te agradeço e peço em nome de Jesus, abra o nosso entendimento. Amém. Amém? Então, hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 34 na versão NVT. Sabe, eu quero que você fique comigo aqui até o final desse capítulo, pois hoje aqui nós vamos pensar que como perdoar aqueles que nos ferem. Sabe? Então, fique comigo até o final para que a gente veja se é possível ou não. Então vamos lá, Gênesis 34, pegue a sua Bíblia aí, eu já estou com a minha aqui e vamos ler juntos. Diz assim: certa vez Diná, filha de Jacó e Lia, saiu para visitar algumas moças que viviam na região. O príncipe daquela terra era Siquém, filho de Amor, o heveu. Quando ele viu Diná, a agarrou e a violentou, mas depois apaixonou-se por ela e tentou conquistar sua afeição com palavras carinhosas. Disse a seu pai Amor: consiga-me essa moça, pois quero me casar com ela. Versículo 5. Jacó logo soube que Siquém tinha violentado Diná, sua filha. Mas como seus filhos estavam no campo cuidando dos rebanhos, não disse nada até que eles voltassem. Amor, pai de Siquém, foi tratar da questão com Jacó. Nesse meio tempo, os filhos de Jacó voltaram do campo. Assim que souberam o que havia acontecido, ficaram abalados e furiosos, porque sua irmã havia sido violentada. Siquém tinha cometido um ato vergonhoso contra a família de Jacó, algo que jamais se deve fazer. Amor fez um pedido a Jacó e seus filhos. Meu filho Siquém se apaixonou por sua filha. Por favor, permitam que ele se case com ela. Aliás, podemos arranjar outros casamentos. Vocês entregam suas filhas para nossos filhos e nós entregamos nossas filhas para seus filhos. Versículo 10. Vocês poderão viver em nosso meio. A terra
está à sua disposição. Estabeleçam-se aqui e façam negócios conosco. Fiquem à vontade para comprar propriedades na região. Então o próprio Siquém falou ao pai e aos irmãos de Jacó: Por favor, sejam bondosos comigo e deixe que eu me case com ela. Implorou: Eu lhes darei o que me pedirem, sejam qual for o dote ou o presente que pedirem, eu o pagarei. Por maior que seja, só peço que me entreguem a moça para ser minha mulher. Os filhos de Jacó responderam com falsidade a Siquém e a seu pai, Amor, uma vez que Siquém tinha violado Diná, a irmã deles. Disseram: Não podemos permitir uma coisa dessas, pois você não é circuncidado. Seria uma vergonha para nossa irmã casar-se com um homem como você. Versículo 15. Porém, temos uma solução. Se todos os homens do seu povo forem circuncidados como nós somos, entregaremos nossas filhas e nos casaremos com suas filhas. Viveremos entre vocês e nos tornaremos um só povo. Mas se não concordarem em ser circuncidados, tomaremos nossa irmã e iremos embora. Amor e seu filho Siquém aceitaram a proposta. Sem demora, Siquém fez o que tinham pedido, pois desejava ardentemente a filha de Jacó. Siquém era o mais respeitado dos membros de sua família. Versículo 20. E foi com seu pai, Amor, apresentar a proposta aos líderes que estavam à porta da cidade. Esses homens são nossos amigos, disseram eles. Devemos convidá-los para viver entre nós e negociar livremente conosco. Há bastante espaço para eles nessa terra. Podemos nos casar com as filhas deles e eles com as nossas. Mas eles só aceitarão ficar aqui e tornar-se um só povo conosco, se todos os homens forem circuncidados como eles são. Se o fizermos, todos os seus rebanhos e bens passarão com o tempo a ser nossos. Aceitemos a condição deles e deixemos que se estabeleçam entre nós. Todos os membros do conselho da cidade concordaram com Amor e Siquém, e todos os homens da cidade foram circuncidados. Versículo 25. 3 dias depois, quando eles ainda sentiam dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná por parte de pai e mãe, tomaram suas espadas e entraram na cidade sem encontrar resistência. Então massacraram todos os filhos de lá, todos os homens de lá, e mataram Amor e seu filho Siquém ao fio da espada. Depois tiraram Diná da casa de Siquém e voltaram para o acampamento. Enquanto isso, os outros filhos de Jacó chegaram à cidade. Vendo eles que todos os homens estavam mortos, saquearam a cidade, pois sua irmã tinha sido violentada ali. Levaram as ovelhas, os bois e os jumentos, tudo o que conseguiram encontrar dentro da cidade e nos campos. Tomaram todas as riquezas, saquearam as casas e levaram as crianças e mulheres como prisioneiras. Versículo 30. Depois de tudo isso, Jacó disse a Simeão e a Levi: Vocês arruinaram minha vida. Serei odiado por todos os povos desta terra, pelos cananeus e ferezeus. Somos tão poucos que eles se unirão e nos esmagarão. Eles me atacarão e toda a minha família será exterminada. Mas eles responderam: Por acaso deveríamos permitir que nossa irmã fosse tratada como prostituta? Amém? Então, esse aqui foi o Gênesis capítulo 34. E agora chegou o momento de você colocar aqui nos comentários o que você pôde assimilar, sabe? O que você pôde absorver desse texto.
E caso você não tenha conseguido absorver nada, leia mais uma vez e tente tirar algum ponto. E mesmo assim, se você não conseguir assimilar nada, somente continue nesse canal, continue lendo todos os dias pelo menos um capítulo, porque logo você vai ver que essa familiaridade vai começar a chegar, tá bom? E você que conseguiu assimilar, coloque aqui nos comentários, pois está muito bom poder ver os comentários que estão sendo postos aqui. Esse feedback está trazendo um retorno positivo para o canal, tá bom? E caso você não tenha conseguido nenhum dos pontos, eu vou deixar alguns aqui e eu quero que você comente sobre eles. Se fez sentido, se você consegue enxergar esses pontos agora aqui no texto ou não, tá bom? Então, vamos lá e que possamos juntos receber esse feedback seu. O primeiro ponto que eu marquei aqui é que a gente deve pensar antes de agir. A gente vê que Siquém aqui, ele violenta Diná, mas depois ele se arrepende daquilo que ele tinha feito, sabe? Então, ele não pensou antes dele agir. É claro que talvez Jacó não deixasse Diná se casar com ele, mesmo se ele fosse pedir antes, por ser um outro povo, por ser o povo que Deus não queria que eles se misturassem. Mas, mesmo assim, ele agiu sem pensar e se arrependeu, sabe? E talvez isso aconteça cotidianamente na nossa vida, sabe? Nós estejamos agindo sem pensar no futuro, sem pensar nos resultados que virão após essa ação. Então, nós devemos pensar antes de agir. Se quem se arrependeu, sabe? E você, já fez alguma ação que depois você se arrependeu também? Então, pense aí e que as nossas ações sejam baseadas no que a palavra do Senhor diz e nós devemos sempre pensar muito bem antes de fazer, certo? O outro que eu marquei aqui é que aqui surge uma vingança tramada, sabe? Aquele mesmo os filhos de Jacó, eles não estavam usando a mesma sabedoria do pai. Agora aqui eles tramam em sua mente uma vingança, não só contra Siquém, mas contra todo um povo. É claro que talvez também se eles não tivessem matado todo o povo, ia ficar aquela vingança ida e vinda, sabe? Mas aqui eles tramaram uma vingança para que eles se livrassem do povo inteiro de uma vez só, sabe? Então, essa vingança não pertence a nós que somos seguidores de Jesus Cristo, sabe? A gente precisa entender que quem faz justiça por nós é o nosso Deus, sabe? E aqui os filhos de Jacó, Levi e Simeão, eles não pensaram que entregar na mão do Senhor a vingança. Eles mesmos planejaram e eles mesmos vão executar. Tá bom? Então a gente precisa pensar muito bem no que a gente está fazendo e deixar nas mãos do Senhor. A vingança pertence a Ele. Sabe? Eu não sei qual capítulo e versículo que é, tá? Mas aqui na palavra do Senhor contém que a vingança pertence ao Senhor, porque Ele é justo em tudo. E por último, como perdoar quem nos fere. Sabe, a gente vê aqui que ali Siquém havia ferido aquela família inteira, sabe? Siquém havia ferido a honra de Diná e a honra de Jacó, a honra dos filhos de Jacó. Siquém havia ferido uma família inteira, sabe? E a gente vê que aqui o povo de Jacó, os filhos dele, ainda não estavam preparados para perdoar quem fere as pessoas de uma maneira agressiva, de uma maneira que desonre, sabe? E hoje em dia nós, como seguidores de Jesus, nós precisamos aprender, sabe, a perdoar aqueles que nos ferem. E só vamos aprender quando a gente entender, compreender que Jesus já nos perdoou, sabe? E ninguém vai fazer algo maior do que a humilhação que Jesus passou para nos perdoar, sabe? A Bíblia vai dizer que ele se fez maldito em nosso lugar para levar o pecado, sabe? Então, nada que seja feito aqui na terra vai ser maior do que o que Jesus passou em nosso lugar. Então, sempre que você colocar na balança o que Jesus fez
o perdão que Jesus nos deu com o perdão que você está dando, o de Jesus vai ser sempre maior, vai ter sempre um peso maior, porque ele deu a sua vida no nosso lugar. Ele morreu por nós para que nós fôssemos perdoados, para que nós fôssemos novamente acolhidos e se nos tornássemos filhos de Deus, sabe? Então, todas as pessoas que nos ferem, elas merecem perdão. Por quê? Porque Jesus, porque o nosso Deus nos perdoou primeiro, sabe? Então, todos merecem perdão, porque Deus nos perdoou primeiro, sabe? Então, pense aí, quando você não conseguir perdoar alguém, coloque na balança, sabe? O perdão que você recebeu. Sempre coloque na balança se o perdão que você recebeu é maior ou menor do que o perdão que você está dando, sabe? Essa é a forma de perdoar, porque realmente nós nos indignamos, realmente nós nos entristecemos quando somos feridos, como somos magoados, quando somos desonrados e não queremos perdoar, mas a gente precisa pôr na balança, sabe? Qual foi maior? O meu perdão está sendo maior ou o de Jesus foi maior? Então, foram esses pontos que eu marquei e eu quero que você deixe aqui no comentário se faz sentido para você, se faz sentido ou não isso que eu consegui enxergar nesse texto, sabe? Então, deixe o seu feedback e se você chegou aqui até o final, se inscreva nesse canal, sabe? Mais uma vez eu vou pedir, se inscreva nesse canal para que a gente possa atingir um número maior de pessoas, sabe? Deixe aqui o seu like, o seu polegar, para que o YouTube entenda que nós estamos produzindo um conteúdo relevante, que é a leitura da palavra de Deus, e mande para mais pessoas, sabe? Também ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum de nossos vídeos, porque esse vídeo tem um único objetivo, te familiarizar com a palavra do Senhor. E se te abençoou, se você quer que mais pessoas se familiarizem, mais pessoas leiam, mais pessoas vivam o que a palavra do Senhor nos ensina, compartilhe com alguém, tá bom? Então, fica com Deus. Esse foi mais um vídeo, nos encontramos na próxima, todos os dias aqui 5:30 da manhã, de segunda a sexta. E não se esqueça, eu quero ler a Bíblia hoje, não é amanhã, é hoje. Então fica com Deus e que o Senhor te abençoe grandemente.